capítulo de número 5, versículo do 1 ao 3, tema: o grande sumo sacerdote, parte 2. Eu creio que essa pregação vai ser bem rápida, não vai demorar muito não. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor, amém? Hebreus 5, do 1 ao 3, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Tu és o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus justo e ao mesmo tempo justificador. Oh, que maravilha, Senhor, é entregar a vida a Ti. Que maravilha, Senhor, é ter sido alcançado por graça soberana e ter recebido o dom maior, o dom da fé. Aleluia, que pela fé, aleluia, nós somos salvos. Fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, nosso grande sumo sacerdote. Ó Pai, toda a nossa salvação, toda a nossa alegria, toda a nossa paz, aleluia, reside, aleluia, no ofício de sacerdote do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo fez uma oferta perfeita, entregou o seu corpo naquela cruz, seu sangue derramado, não por dinheiro, não por prata, mas somos salvos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, sem defeito. Sangue esse que nos lavou e nos purificou, perdoando os nossos pecados, cobrindo eles definitivamente, porque o sangue de bois e touros não poderia fazer isso. E apaciguando a sua ira, Senhor, aleluia, de sobre nós. Ó Pai, se nessa noite todos nós aqui e todo o Teu povo neste mundo verdadeiramente creu em Ti, não é mais ira que está sobre nós, mas a Sua paciência, nos castigando, sim, Pai, mas para a justiça, nos corrigindo pela Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de santificação. O Senhor vem nos moldando a imagem do Teu Filho dia após dia, apesar das nossas dificuldades, rebeldias. Somos fracos, mas o Senhor é forte e poderoso. Aleluia! E em Ti, como já cantamos aqui, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Manifesta as Tuas bênçãos, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura e sara dos nossos pecados, mas também pelo Teu poder, se for da Tua vontade, sara das enfermidades. Abençoa, Pai. Manifesta o Teu poder. Abençoa o irmão Ricardo, irmão Priscila, Ezequiel, que estão enfermos. Que o Senhor possa protegê-los e guardá-los e trazer a cura. Sobre a vida da irmã, a mãe do irmão Leonardo, que também está passando por uma dificuldade agora. Abençoa a Tua serva, manifesta as Tuas bênçãos sobre ela, Pai, que eu te peço. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Eu te agradeço em particular pela vida da minha mãe, que fez aniversário. Ó Senhor, que alegria é ter minha mãe junto de mim. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. E eu creio, Pai, que o coração de todos aqui tem um ente querido, aleluia, em sua família. E nós somos gratos por ainda termos eles ao nosso lado. Que o Senhor possa nos ajudar a pregar o Teu Evangelho, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa família, salvando a todos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Fala conosco, Senhor. A cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Santo Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem assentar, irmãos. Aleluia. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o grande e definitivo sumo sacerdote para o seu povo eleito. Não precisamos de mais nenhum. Ele é o grande e definitivo.
Se Ele é o grande e definitivo, verdadeiramente nós podemos nos achegar confiantemente, ou de maneira confiante, diante de Deus Pai. Seja em oração, seja em meditação, porque preste atenção, muitas vezes vai ligar isso à oração, mas quando você medita em Deus, medita sobre a sua vida, no sentido se você está em conformidade com a fé, quando você medita nas doutrinas de Deus, você está diante de Deus. E o que você está? Na casa de Cristo. Então, em oração, meditação, ou quando você está lendo a palavra de Deus com temor e tremor, por causa de Cristo, nosso sumo sacerdote, nós podemos ter confiança de que não seremos confundidos, sem qualquer receio, pois iremos sempre, por causa de Cristo, sumo sacerdote, encontrar um trono de graça, não um trono de juízo. O povo de Deus nunca vai ter um encontro com um trono branco. Como você vai falar, mas todos vão estar lá? A Bíblia fala, realmente. Mas quando você vai, e Jesus fala desse grande dia, e ele como juiz no trono branco, ele fala o quê? Para os que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, nós vamos estar lá diante do trono branco, mas não vai haver julgamento, porque o julgamento é este: eles não creram, foram condenados. Amém? O julgamento é esse. Se eu creio em Cristo, eu não serei condenado. O julgamento é aqui, ou eu creio ou não. Amém? Lá é apenas a condenação do julgamento final. Para aqueles que não creram, o povo de Deus não vai ser julgado, ele vai receber galardão. Amém? Pelas obras que fez em nome de Cristo Jesus. Então podemos desde agora nos achegar a esse trono de graça, seja em oração, seja em meditação ou leitura da palavra, sem medo de sermos julgados. Em Jesus Cristo temos acesso ao Pai, em Jesus Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, não é o que fala lá em Efésios capítulo 1, nas regiões celestiais. Tudo o que necessitamos para uma vida piedosa aqui nesse mundo, ou seja, uma vida religiosa, temente a Deus, já nos foi dado pelo próprio Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, a partir do capítulo 5, a gente já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, e agora no 5. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, começa a fazer uma comparação. Amém? Ele já fez isso entre Jesus e os anjos. Ele já fez isso para quem está acompanhando, seja por áudio ou bem nas sextas-feiras. Amém? Ele já fez isso com Moisés em relação a Davi. Amém? Ele agora vai fazer uma comparação, começa a fazer uma comparação entre Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, e os sacerdotes da tribo de Levi. Porque das 12 tribos, Deus escolheu uma tribo para servir a ele como sacerdote, e era a tribo de Levi. Amém? Da nação de Israel. E ele vai fazer isso para quê? Para nos mostrar as semelhanças, amém? E as diferenças que existem entre Jesus e aqueles sacerdotes. Amém? Com isso, o escritor de Hebreus mostra de fato o ofício de sacerdote de Cristo para nós. Amém? E que tudo que foi instituído sob a lei, ou seja, aquele sacerdócio levítico, amém? Que foi instituído realmente no Antigo Testamento, foi instituído por causa de quem? De Cristo. Ele não foi instituído simplesmente por ser instituído, mas ele foi instituído por causa do próprio Cristo, como sombra do sacerdócio perfeito que viria. Amém? Então, por que houve um sacerdócio levítico? Porque ele apontava para o sumo sacerdote que viria perfeito, Jesus Cristo. Amém? Tudo foi instituído por causa dele. Amém? E isso que o escritor de Hebreus nos mostrou. No final de tudo, amém? O escritor de Hebreus, na sua carta, irá mostrar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que o sacerdócio levítico, e essa era a intenção para os seus primeiros ouvintes, os cristãos hebreus, e para nós, que o sacerdócio levítico foi totalmente abolido. Amém? Totalmente abolido. É isso que vai, no final ele vai mostrar isso. Não há mais a necessidade do sacerdócio levítico. Não há mais necessidade de nenhum sacerdote que faça a ligação entre você e Deus. E
E aí você pode ampliar, pela misericórdia de Deus, não há necessidade de Papa, amém? O Papa nada mais é do que o anticristo, amém? Todos eles que passaram lá, amém? Não há necessidade de pastor ungido para ligar você a Deus, não há necessidade de placa de igreja para ligar você a Deus, amém? Somente Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Porque se você for por qualquer outro, Maria, Paulo, João, Eric, José, seja lá, se você for por qualquer outro, o que você vai encontrar é um trono de justiça e um Deus irado contra você. Somente Cristo. Salvo. Ele é o grande sumo sacerdote da nossa alma. O texto diz bem assim, leia o versículo de número 1 do capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, então está incluído aí o sacerdote levítico também, e Jesus, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. O texto diz bem assim, em uma parte, que os sacerdotes são tomados dentre os homens, e Jesus Cristo é sacerdote. O capítulo 4 vai terminar falando que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ora, se eles são tomados dentre os homens, fica subentendido que Jesus Cristo foi verdadeiramente um homem. Amém? Ele foi verdadeiramente um homem como eu e você. Amém? Porque se ele não fosse um homem, ele não poderia ser o quê? Sacerdote. Amém? Então fica subentendido. Se os levitas eram homens tomados, foram tomados de dentro do povo, de dentro dos homens, Jesus Cristo também foi tomado de dentro dos homens. Ele era 100% homem. 100% Deus, mas também 100% homem. E através deste homem, Jesus Cristo, é que podemos ser colocados diante de Deus Pai, sem sermos o quê? Consumidos. Presta atenção. É herege, totalmente herege. Todo aquele que diz que a dignidade de Cristo é denegrida quando ele tomou sobre si a natureza humana, lembrando, sem pecado. Herege, qualquer um que diga isso. Isso foi uma grande batalha no começo da igreja do primeiro século. Os agnósticos falavam isso, que Deus não poderia se unir à carne. Amém? Por isso que o Evangelho de João fala isso no seu Evangelho. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Amém? Eu sempre repito as mesmas histórias. Né? Eu não tenho muita experiência, apesar de ter 47 anos, eu tenho muitas vivências. Mas alguns anos atrás, eu tive um embate, não sei se é bem embate, não conversei muito, mas eu postei alguma coisa no Facebook. E um muçulmano pegou e falou, batendo no peito, e você vê aí a autojustiça condenatória, né? Ele bateu no peito e falou, o meu Deus não falou com prostituta. Se referindo a Cristo, amém? E denegrindo Cristo, porque ele acha que Cristo não é, Deus não pode ser homem, amém? Porque o Deus dele é um Deus inventado pelo coração, abstrato, ele não se envolve com nada. Ele falou, faz isso aí, não me enche a paciência. É isso, o Deus criado pelos muçulmanos é isso. É um Deus abstrato, ele não se envolve com prostituta, ele não se envolve com pecadores, né? Então ele, o religioso, porque era um religioso que veio falar comigo, ele falou, meu Deus, não, ele falou outras coisas também, mas não cabe aqui. Meu Deus, não fala, que ele se acha melhor que uma prostituta. Esse homem se acha melhor que uma prostituta. Ou seja, ele tem autojustiça e vai para o inferno, como muitas prostitutas também vão. Só que muitas prostitutas vão entrar no reino dos céus e ele não, se ele não se arrepender. Então qualquer um que fale isso, irmãos, é um herege. Qualquer um que diga que Cristo, ao tomar sobre si a nossa natureza humana sem pecado, devemos sempre lembrar isso, é um anticristo. Amém? Ao contrário. Cristo ter tomado a nossa natureza sem pecado, a natureza humana, só aumenta a sua dignidade em favor de nós. Ele fez isso por amor a nós. Amém? Ele não fez para experimentar algo, ele não fez para ser aperfeiçoado no sentido de perfeição humana. Amém? Ele fez para o nosso benefício. Amém? Ele fez para que nós pudéssemos ter a Ele como sumo sacerdote, para que Ele pudesse fazer um sacrifício perfeito e
que nós pudéssemos ser perfeitos diante dos olhos de Deus. Creia nele. Paulo afirma o que? Lá em Timóteo, capítulo de número 1, lá. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, em Timóteo, capítulo de número 2, desculpe. Primeira de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, texto famoso, ele fala bem assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo enfatiza o quê? A humanidade de Cristo. Quem é o mediador entre Deus Santo e os homens pecadores? Um homem é mediador. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é Deus? Sim. Mas ele também não é homem, 100% Deus, 100% homem. Então por que Paulo aqui enfatiza, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, homem? Por que ele enfatiza isso? Por que Paulo não diz Jesus Cristo Deus? Ou Jesus Cristo homem e Deus? Amém? Por que ele não fala isso? Para ficar entendido a todos nós, ou a todos os da fé, que Jesus foi tomado de quem? Dentre os homens, dentre nós. Como o escritor de Hebreus fala, ele é o sumo sacerdote. Tomado de quem? Dos homens. Amém? Ele é o mediador. Se ele fosse tomado dentre os anjos, por exemplo, ele não podia ser nosso sumo sacerdote. Se ele fosse somente Deus e não homem, ele não poderia ser o grande sumo sacerdote. E nós não poderíamos ser unidos a Deus através dele. Amém? Então, você olhando para o sacerdote levítico, de onde eram tomados? Dos homens. Jesus também é 100% humano. Ele não é algo parecido com os agnósticos falavam. É uma espécie de homem, não. Não. Bem, sem pecado. Bem, não tinha diferença nenhuma. Homem de dores, o profeta Isaías fala, e sabia o que é? Um homem tão comum, no sentido de humanidade física, foi necessário dar um sinal para saber quem ele era, no meio da escuridão, para prender ele. Ele não era alto, bonito, forte, como o cinema mostra. Amém? Diferente dos discípulos, diferente da raça judaica, ele era um judeu como qualquer outro. Como eu já falei aqui, eu peço muito perdão a Deus quando eu falo isso, mas se Jesus na época dele passasse sem fazer milagres, sem pregação, alguém apontaria, um fariseu olharia para ele e falaria: vai um pecador. Ele só se destacava e ainda pedia: não fale nada, não quero ser, né? Ele falava: não diga. Quando ele pregava, orava e fazia milagres, aí ele se destacava, mas fora isso, ele era um homem, como qualquer outro homem. E por causa disso, ele pode ser o nosso sumo, o grande sumo sacerdote. O texto ainda diz assim, volte lá, Hebreus capítulo de número 5. Porque todos, versículo 1, todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concedentes a Deus a favor dos homens. O texto fala assim: ele é constituído a favor dos homens. Significa isso. O sumo sacerdote levítico e Cristo não ministra de maneira específica a favor de si mesmo. Amém? Ele não ministrava a favor de si mesmo. Antes, ele é constituído visando ao bem comum de todo o povo. E no caso de Cristo, de todo o seu povo eleito. Amém? Amados irmãos, a nossa salvação foi efetuada e gira em torno de quem? Do sacerdócio de Cristo. Se você é salvo pelo sacerdócio e gira tudo em volta do sacerdócio de Cristo. Amém? Pois o texto também diz que nas coisas concernentes a Deus. Então ele fala assim, tendo pois a Jesus, versículo 1, porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus, ou seja, naquilo que pertence a Deus. Ora, que Deus instituiu?
que é concernente a Deus em relação à salvação do seu povo? Que Deus escolheu antes da fundação do mundo um povo, né? Efésios capítulo de número, versículo de número 3. Antes que houvesse o mundo, ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, tudo gira em torno disso, da vontade de Deus. E Cristo veio por essa vontade, as coisas concernentes de Deus, daquilo que Deus estipulou como salvar o seu povo. Deus Pai escolheu, elegeu um povo para, antes da fundação do mundo, para ser seu. Amém? E para que esse povo pudesse ser seu, esse povo que ele escolheu antes que houvesse o mundo, amém? Pudesse ser seu num tempo, amém? Pudesse ser seu no tempo, sendo pecadores, amém? Porque todos os pecados desconstituídos foram, por causa do pecado de Adão, como a gente já estudou hoje, amém? Para que esse povo pecador pudesse ser seu, era necessária a presença de quem? De alguém que ligasse eles a Deus, ou seja, de um sacerdote. Somos ímpios, somos pecadores. Como poderíamos lidar com aquele que é, como diz as Escrituras, santo, santo, santo? Não poderíamos. Nunca poderíamos nos aproximar de Deus. Seríamos estranhos a Deus. O nosso culto seria estranho a Ele. Mas graças a quem? A Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, que se interpôs e advoga nossas causas. Se interpôs como? A ira de Deus estava sobre nós. Jesus Cristo, com seu sacrifício, se interpôs e intercede. Então ele, graças a Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, que se interpôs e advoga as nossas causas, temos livre acesso a Deus e ao seu trono de graça. Porque Cristo fez tudo concernente à vontade de Deus. Cristo mesmo fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade daquele que enviou a Cristo? Ele quer ser glorificado pelo seu povo. Para isso era necessário que Cristo viesse e oferecesse um sacrifício como sacerdote e a subir aos céus, intercedesse por nós por toda a eternidade. Aleluia. Durante toda a nossa caminhada aqui ao Pai, como sumo sacerdote. Aleluia. O texto ainda diz assim: que esse sumo sacerdote que foi tomado do povo, que faz tudo concernente à vontade de Deus, a favor do seu povo, ou do povo de Deus, para que o povo de Deus possa estar junto de Deus. O texto ainda fala assim: e construindo as coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Então ele é tomado do povo, Jesus Cristo é 100% homem, amém? A favor do povo eleito de Deus, daqueles que eles escolheram antes da fundação do mundo, amém? Para concernente à salvação, ele fez tudo isso para que esse povo possa ser salvo, para o louvor da glória de Deus. E aí termina, que ele vai oferecer como o quê? Oferecer dons e sacrifícios, aleluia, pelos pecados desse povo. O dom aí, a palavra dom aí, ela, muita gente vai levar para dons extraordinários, não tem nada a ver. Bem, dons aí são diferentes tipos de sacrifícios, amém? Porque se você for no sacerdócio levítico, havia determinados muitos sacrifícios para muitas coisas, para cobrir diversos tipos de pecados, além do sacrifício, né? Do sacrifício maior, quando ele entrava no Santo dos Santos, amém? Então os dons aí são tipos de sacrifício, ou seja, é um termo geral, amém? E a palavra sacrifícios, né, ele é colocado para oferecer tanto os dons como os sacrifícios. A palavra sacrifícios aí tem a ver com sacrifícios expiatórios, que é o principal, amém? Ou seja, o sacerdote levítico, sem o sacrifício, sem um cordeirinho para imolar, amém? Lá no Antigo Testamento, amém? Ele não poderia ser um pacificador, amém? Ou um mediador entre Deus e os homens. Um sacerdote sem sacrifício não pode fazer isso.
ele precisa de um sacrifício. Amém? Para ser pacificador e mediador entre Deus e os homens. Pois sem o sacrifício, o pecado do povo pelo qual ele está intercedendo não vai ser o quê? Expiado. Amém? Ou seja, a ira de Deus permanece sobre os pecadores. Então o sacerdote ele não pode simplesmente vir diante de Deus e orar sem um sacrifício. Interceder pelo povo sem um sacrifício. Ele precisa do sacrifício para que essa intercessão possa ser efetiva. No sentido de quê? De que a gente vai encontrar sempre um Deus de graça e não um Deus de ira. Amém? Então era necessário que o sacerdote do Antigo Testamento viesse com um sacrifício. Da mesma forma que Jesus também fez. Amém? Jesus Cristo é o único que apagou perfeitamente nossos pecados. Você vai falar, se o sacerdote levítico não conseguia? Não. E por que Deus não os consumia? Porque Deus é misericordioso. Amém? Está aguentando os pecados dos vasos de ira até aquele dia. Porque ali, irmãos, era sombra. Por isso que Deus não os consumia. Que apontava para porque se Deus os consumisse naquele sacrifício imperfeito da antiga aliança, Deus estaria, vamos dizer assim, não confirmando o sacrifício, a realidade de Cristo viria. Mas o sacrifício ali, como sombra, apaziguava a ira de Deus naquele momento. Mas somente Cristo apagou perfeitamente os nossos pecados. Lá na frente, o escritor de Hebreus vai falar que o sacrifício de bois e touros não poderia pagar pecados. Mas Jesus Cristo é o único que apagou perfeitamente os nossos pecados passados, presentes e futuros. Isso não é para você viver pecando, isso é para você temer. Ele pagou nossos pecados passados, presentes e futuros, por meio do seu próprio sacrifício e nos reconciliou com Deus. Abre lá João 1,29, texto famoso. Já citamos hoje aqui. Evangelho de João, versículo 1, 29. No dia seguinte viu João a quem? A Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu sempre gosto de falar, quando eu leio esse texto, de Abraão, não é? Isaac olha para Abraão: pai, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, cadê o Cordeiro? Abraão profetiza: Deus proverá o Cordeiro. Quando é que Deus proveu? Quando João olhou assim e falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Com o seu sacrifício. Isaías 53, 10, 11. O sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito que nos faz justos diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus por tamanha graça, porque não merecíamos tamanha graça. É a morte do Filho de Deus, o sangue derramado, que nos permite estar aqui nessa noite sem sermos consumidos. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos todos perdidos, irmãos. Somos pecadores, mas o Senhor nos chama de santos, aleluia, de seus filhos, por causa do sangue de Cristo derramado. Isaías 53, 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, sacrificá-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado de Adão, nosso pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas coisas, pega o escritor de pessoal, nas coisas concernentes a Deus. Uma linguagem diferente, mas era a mesma coisa, entendeu? É o que Isaías está falando aqui. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele fez a vontade de Deus nas coisas concernentes a Deus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará
sobre Jesus Cristo é o bode expiatório. Amém? Se colocava a mão, o sacerdote Levi colocava a mão sobre o bode. Para quê? Para que os pecados do povo fossem transferidos para o bode. Mesma coisa. Meu pecado, seu pecado, o pecado da igreja, dos eleitos, foi colocado sobre Cristo. E Deus Pai, então, morreu o seu filho, castigou o seu filho por causa do meu e do seu pecado. Para que quando eu cria a justiça perfeita do Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, venha sobre mim. E Deus me veja o quê? Perfeito diante de mim. Que coisa linda é o Evangelho. Que simples é para aqueles que receberam o dom da fé. O texto ainda diz, agora versículo de número 12. Volte lá, Hebreus, versículo 2 e 3. Hebreus 5, versículo 2 e 3. Esse mesmo sacerdote que foi tomado dos homens, a favor dos próprios homens, e que ofereceu um sacrifício perfeito, Cristo, aleluia, ele é capaz de condoer-se, tanto ele como os levitas, amém? De condoer-se, aleluia, de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse talvez seja o texto mais complicado. Versículo 3 termina assim: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmos. Esse talvez seja os dois versículos mais difíceis de lidar com o texto aqui, pela comparação que ele está fazendo. O texto diz que é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Bem? Um sacerdote tem que ser justo e complacente ao mesmo tempo. Amém? Para quem? Para com pecadores, para o povo a quem ele foi dado, para interceder. Então o sacerdote tem que ser justo e ao mesmo tempo complacente para com os pecadores, já que ele era participante, no caso dos levitas, amém? Das mesmas fraquezas no caso deles. Eles eram pecadores. Arão era um pecador. Todos os que vieram depois dele eram pecadores. Amém? Então ele acabava tendo que primeiramente fazer um sacrifício por ele mesmo para poder se chegar diante de Deus. Amém? Então você vai falar assim, calma aí, como fica Cristo nessa história? Cristo também tinha pecado? A gente está aqui a pregação toda falando sem pecado, sem pecado. O que nós devemos entender, irmãos, é que nem todas as coisas atribuídas aos sacerdotes levitas podem ser aplicadas a Cristo. E por que não, pastor? Porque eles eram o quê? Sombra. Amém? Eles eram sombra. O contexto bíblico aqui vale muito. Quando a gente fala que Cristo foi tomado dos homens, ele não... Porque tem uma heresia antiga que fala que Jesus Cristo era um homem comum e que o Espírito veio sobre ele. Isso é heresia. O que a Bíblia fala? Quando o anjo Gabriel fala com Maria, amém? O ente que vai nascer de você é obra do Espírito Santo. Ele nasceu fora da condenação de Adão, da maldição de Adão. Amém? Ele não nasceu pecador, ele nasceu santo. Amém? E não pecou durante toda a sua vida. Amém? Foi obediente até morte, e morte de por cada segundo, milésimo de segundo, ou qualquer conotação de tempo que você quiser. Jesus foi perfeito, sem pecado. Foi obediente até morte e morte de cruz, para fazer a vontade do Pai. Amém? Então Jesus não tinha pecado. Amém? Diferente do sacerdote. Então nem todas as coisas podem ser atribuídas a Cristo, que eles eram sombra e não a realidade. Bem, a Escritura Sagrada deixa claro, e a gente vai abrir mais um texto, que Jesus Cristo nunca pecou. Vamos abrir um texto, porque eu estou falando, mas vamos abrir um texto, 1 de Pedro. A gente já citou aqui por cima, mas vamos ler 1 de Pedro 1:18. Então a Escritura deixa bem claro, diferente dos sacerdotes levíticos, Jesus nunca pecou. Pedro, 1 de Pedro. Epístola de Pedro, capítulo 1.
versículos de número 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Bem, Cristo não tinha pecado, era um cordeiro perfeito. Jesus Cristo não tinha nenhuma necessidade, então, de oferecer sacrifício por ele próprio. Então, o sacerdote levítico primeiro tinha que oferecer um sacrifício por ele, porque senão ele seria fulminado diante dele. Jesus nunca foi odiado pelo Pai, porque Deus odeia pecador, ou não? Odeia Jesus Cristo, não. Abre lá em Mateus capítulo de número 3, 17. Aleluia. Então Jesus não precisava oferecer sacrifício por ele, porque ele não tinha pecado. E mais, não só por não ter pecado, mas ele sempre foi o amado do Pai. Amém? Como diz em Mateus 3,17. Amém? Jesus está sendo batizado aqui. Podemos ler o 16. Ó. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Aqui é o mundo. Amém? Deus odeia pecadores. Deus nunca odiaria a mim, seu filho, porque seu filho é santo, é o filho do amor de Deus. Amém? Já o sacerdote levítico, eles precisavam oferecer sacrifícios por si, amém? Mesmo, pois eram pecadores miseráveis, como os demais do povo, amém? Isso os levava à humilhação, amém? É o que? Uma barata, irmão? É uma barata? Não. Daqui a pouco as irmãs começam a pular. Semana passada foi uma pulação do nada. Está resolvido tudo. Amém. Pronto, resolvido o problema. Os sacerdotes levitas, voltando aí, irmãos, amém? Eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmos, pois eram pecadores, como todos os restantes do povo. E isso os levava à humilhação, amém? Para não se sentirem superiores, amém? Antes, mais solícitos aos pecados dos outros, pois eles sofrem junto com eles as mazelas do próprio pecado. Amém, irmãos? Então, veja só, aquele trabalho que o sacerdote Levi tinha de fazer o sacrifício por ele mesmo, o levava à humilhação. Porque imagine, era muito fácil alguém se gloriar e se achar superior aos outros. Mas a intenção era mostrar que ele não era superior, mas ele era um igual. Amém? Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, pois é o nosso irmão, como já pregamos em Hebreus, não só por causa da natureza humana que tomou sobre si no sentido de corpo, bem igual a nós, mas também se colocou e foi colocado pelo Pai em uma condição de solidariedade com as nossas fraquezas. Então Jesus não era pecador, mas ele foi colocado numa condição de solidariedade. Amém? Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por amor de quem? Por amor de nós. Obediência ao Pai e amor de nós. O texto diz, já estamos indo para o fim, que ele fez isso, amém? Voltando lá para Hebreus, volte lá. Capítulo 5. Hebreus, capítulo de número 5. Versículo de número 2. Ele fala assim: e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. 3. E o 2 fala assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Presta bem atenção nisso aqui.
dos ignorantes e dos que erram. Então Jesus não ofereceu sacrifício por si mesmo, porque ele não era pecador, mas ele foi o quê? Ele se colocou e foi colocado pelo Pai em uma condição de solidariedade com as nossas fraquezas, tanto pelos que erram, como pelos que são ignorantes. Como assim ignorante? Abre lá em Levítico, capítulo de número 4. Poderíamos ler várias partes aqui dessa parte de Levítico, mas vamos ver só um pequeno versículo. Levítico, capítulo de número 4, versículo 27 e 28. Levítico 4, 27 e 28. Diz assim: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância. O que é uma pessoa ignorante, irmãos? É uma pessoa que não tem conhecimento de determinado assunto, né? Ele é ignorante. Às vezes a pessoa acha que isso aí é um palavrão, né? Mas não é bem isso, né? Ah, você é um ignorante. As pessoas às vezes se ofendem. Nem sempre é isso. A não ser que a pessoa saiba do que está falando e a pessoa chama ela de ignorante. Aí a pessoa vai se sentir meio chateada, né? Eu sei do que eu estou falando, que ela está me chamando de ignorante, mas às vezes a palavra ignorância significa eu não tenho conhecimento da coisa, então eu sou ignorante. Nesse sentido, né? Não sei. Não sei sobre isso. Estou falando aqui bobeira, porque eu não sei, sou ignorante. Então, veja só: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, ela não sabia que aquilo era pecado, mas mesmo assim cometeu, mas ela não sabia, ela é ignorante. Ou fazer alguma coisa das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, e se tornar culpada, se ela não sabe, como é que ela pode se tornar culpada? Esse é o ponto, né? Amém? Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, opa, agora ela sabe. Amém? Trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Agora, interessante é o versículo de número 27. Coisas que o Senhor ordenou não fizessem e se tornar culpada. Ou seja, ela era culpada mesmo quando ela estava em ignorância. Amém? Mesmo quando ela não sabia da lei escrita de Deus, ela se tornava culpada. Na verdade, não tem nada de estranho, é muito comum isso, até entre nós, pecadores miseráveis. Amém? Irmão, presta atenção, toda lei quebrada, no caso da lei de Deus, é pecado. Independente se você sabe a lei ou não. Temos crentes aqui muito experientes, né? Há muitos anos, sabem muitas coisas, mas não sabem tudo ainda. Tem gente aqui que está começando agora. Você fala: puxa, e se eu estiver pecando por ignorante? Por ignorância, eu não sei, mas eu estou fazendo. Você já é culpado. Mas Deus não vai deixar você naquele pecado. Uma hora Ele vai te notificar. Através do que? Da pregação do pastor, então da sua leitura diária. Quando você fala: puxa, eu estou pecando isso aqui, o que Deus está querendo que você faça? Se arrependa e faça o que é certo. Mas era feito um sacrifício por esses que eram ignorantes também. Por quê? Porque eles eram culpados. Não tinha que ter um sacrifício. A ira de Deus estava sobre os ignorantes. Você fala: é injusto. Não, de forma nenhuma. Porque as leis humanas são assim. Se chegar vamos supor, né, irmãos? Chega alguém aqui de um país que lá é comum, se alguém roubar, corta a mão. Diz que tem país que é assim, não tenho certeza. Não sei se é exagero. Não. Então o cara vem de lá, vem morar aqui. Aí o moleque tenta pegar a coisa dele, do comércio dele, ele pega o moleque e aplica a lei de lá aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. Não pode fazer isso. Por quê? Porque a lei aqui não permite que você saia cortando a mão de quem rouba suas coisas. Aí ele vai falar assim: mas eu não sabia. Não vai adiantar? Não. Ele vai ser preso. A mesma coisa, se eu for para um país e cometer um crime, por isso que quem viaja muito tem que ficar atento a essas coisas. A gente pensa que é brincadeira, mas não é.
às vezes ele sempre dá um jeitinho, acaba liberando a pessoa, mas a pessoa vai passar por uns trâmites lá. Porque se ela fizer alguma coisa num país e aquilo ali for crime, ela vai pagar por aquilo. Não adianta ela falar, eu não sabia. Não, você deveria saber o que é proibido aqui, antes de vir para cá. Se os homens fazem isso, quanto mais Deus. Então havia um sacrifício proibido antes. Nós estamos aí na Copa do Mundo, né? Para você ver o cuidado com essas coisas, o que é um país muçulmano que está tendo a Copa do Mundo? O que o ditador falou lá? Geralmente são ditadores, eu não sei, não conheço direito Catar, não sei. Mas o cara já falou. Aqui, bebida alcoólica. Não. Ele já avisou antes para ninguém. A lei lá, mas ele já foi benevolente. Bebida alcoólica aqui? Não. Bandeirinha com arco-íris aqui também? Não. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Promover homossexualismo aqui? Não. Nós não permitimos. É a lei deles. Ele já avisou antes, mas se alguém vai lá e ele não avisa, a pessoa ia ser. Então os missionários cristãos que vão para esses países sabem muito bem que não pode sair pregando no meio da rua, porque vão ser isso. É a lei. A não ser que seja a vontade de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, se os homens trabalham assim, Deus trabalha da mesma forma. Não porque Deus acompanhou a ideia humana, é porque a lei de Deus está cravada no coração até dos simples. É necessário punição. Ou, no caso aqui, é necessário o quê? Um sacrifício para perdoar os pecados por ignorância. Pastor, não sei se eu estou pecando nessa área, se você é de Cristo, o sacrifício de Cristo já te perdoou. Isso aqui é maravilhoso. O cristão que entrou aquele crê em Cristo, cheio de pecado, todos os pecados dele estão perdoados. Isso é que é maravilhoso. Mas pastor, ele nem abriu a Bíblia ainda, ele leu um versículo e creu. Uma pregação, por um monte de pecado, ele vai sair daqui e vai cometer um monte de... O sacrifício de Cristo já perdoou todos os pecados dele. Agora Deus vai ensinar a ele, mostrar a ele que aquilo é pecado, para que ele seja o quê? Santificado. Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Irmãos, mas o texto continua, né? Dos ignorantes e dos que andam no erro. O que é mais grave? Uma pessoa ignorante, que não sabia, ou uma pessoa que sabe e anda no erro? Muito pior é uma pessoa que sabe e anda no erro. Muito mais grave. O que Deus fala? O que Cristo fala para nós, para mim e para você? Arrependa-se. E vá aqui. A Cristo. É isso que Deus fala para você. Se você sabe, continua pecando. Vá a Cristo. Vá a Deus em nome de Cristo. Porque você vai encontrar um trono de graça. Perdão dos seus pecados. E mais do que isso, glorificação para eles. Vá a Cristo. Pois Ele é o quê? O grande sumo sacerdote. Se você ainda continua errando, você sabe que o que você está fazendo é pecado. Mas você continua. Arrepende-se. Deus quer te curar. Deus quer te abençoar. Com uma vida sem pecado. Com força para vencer esse pecado que você tem cometido. Com poder. Tudo já lhe foi dado. Vá a Cristo, porque Ele é misericordioso. Ele é o grande sumo sacerdote. 1 de João, eu termino com ele. 1 de João, com esse texto. 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí ele fala, se confessarmos os nossos pecados, só confessa quem sabe que está pecando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque Ele é o grande sumo sacerdote. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém?